Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Nesta segunda-feira, 31 de março, fez 61 anos do golpe militar de 1964. Eles permaneceram no poder até 1985. Foi um período de grandes realizações, de grandes transformações em termos de obras físicas. O país ganhou a sua infraestrutura na época dos militares, inclusive reconhecido por historiadores. Tive a oportunidade de entrevistar alguns deles que trataram sobre isso. Muito embora nós tenhamos sofrido com a supressão dos direitos políticos, com a perseguição aos opositores, com a censura à imprensa, com a proibição de se fazer críticas ao regime, com a perseguição às liberdades do povo. E não há como se negar. Evidentemente, uma ditadura será sempre uma ditadura. Nós estamos assistindo agora a um modelo ditatorial que não é plenipotenciário, mas que semelha a uma ditadura em sua fase inicial, com a supressão dos direitos políticos, com a proibição de se falar aquilo que se pensa. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é para uma declaração do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Lula. O senhor Lula foi às redes sociais, foi aos meios de comunicação, ele fez uma declaração dizendo o seguinte, preste bem atenção no que ele disse: não existe outro caminho para o crescimento, para a justiça social, para o desenvolvimento, que não a democracia. E nos quartéis houve a proibição para que se festejasse a implantação do regime de 1964. Muita gente diz, não foi golpe militar, porque foram os civis que realmente retiraram o Jango do poder, o João Goulart, que era o presidente em 1964. De fato, a Câmara Federal, através do então presidente Ranieri Mazzilli, declarou a vacância do cargo, porque o João Goulart ele saiu de Brasília e foi se aquartelar no Rio Grande do Sul, temendo ser assassinado pelos que estavam defendendo a radicalização da política naquele momento. Logicamente, ele abandonou Brasília, mas não abandonou o Brasil. Quando Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, declara a vacância do cargo, ele comete ali uma impropriedade, o que já denota a ruptura institucional, o golpe. E claro, alguns dias depois, mais precisamente no dia 31 de março, Castelo Branco assume o governo com a promessa de que nós teríamos eleições diretas para presidente em 1965, que ele não cumpriu. Ficaram no poder, ficaram durante 21 anos, né, até 1985. Mas olha, o Lula falar em caminho para a democracia e combater o regime militar é uma contradição, pessoal. Logo ele, o Lula, ele não tem autoridade moral para isso, de acordo com denúncias que circularam muito recentemente aqui no Brasil acerca da sua atuação durante o regime militar. Eu já tinha lido muita coisa, não é? De que, por exemplo, no livro Ilusões Armadas, do Hélio Gaspari, que, diga-se de passagem, é um jornalista de esquerda, nesse livro ele relata o fato de que o Golbery criou o Lula para a esquerda com o objetivo de combater o avanço do Leonel Brizola, que era o grande ícone dos esquerdistas, e naquele momento ali da anistia, em 1979, ele volta ao Brasil, ele ganha força política e poderia tranquilamente liderar uma aliança pela redemocratização, consequentemente se eleger presidente. E aí o Golbery, do Couto e Silva, que é conhecido como o Bruxo, era o chefe da Casa Civil, ministro do Gabinete Civil Militar, na época do governo Ernesto Geisel. Ele era a grande figura do Palácio do Planalto, o Golbery, um grande estrategista. E aí ele criou a figura do Lula junto aos metalúrgicos do ABC paulista para confrontar o Leonel Brizola. Então já tem essa grande colaboração do regime para o surgimento da sua suposta liderança na época, não é? Eu nunca acreditei nessa liderança, mas enfim, ele tinha muita força junto àquele pessoal e ainda hoje tem, claro, mas a liderança mesmo ela não levaria o país a essa falência que nós estamos vivendo hoje, que já vivemos no passado recente e que as pessoas insistem em não aprender. PT destruiu o Brasil quando esteve no poder na década passada. Foram quase 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho e ainda hoje não conseguiu se reabilitar
e, logicamente, não conseguiria com o novo governo do PT. Mas houve também um outro momento que eu chamaria a atenção dos nossos espectadores, que é relatado no livro Assassinato de Reputações. São 2 volumes. Esse livro é escrito pelo delegado Romeu Tuma Júnior, filho do delegado Romeu Tuma, que foi diretor da Polícia Federal à época do governo militar. E o Romeu Tuma Júnior relata exatamente, através do jornalista Júlio Cláudio Tognoli, já falecido, que é o autor desse livro, junto com ele, coautor, ele diz ali o seguinte, que o Lula era conhecido como Barba, era o Barba, e era informante do delegado Romeu Tuma na Polícia Federal. Tanto é que todas as suas incursões, todas as suas prisões eram falsificadas exatamente para dar a ideia de que ele estava sendo perseguido pelo regime, mas que, na verdade, ele estava ali dentro para contribuir, para colaborar com o regime militar. É importante ressaltar que houve uma tentativa de investigação desse fato. O deputado Rubens Bueno, em 2013, pediu que a Comissão Nacional da Verdade investigasse essa denúncia do livro Assassinato de Reputações do delegado do Estado de São Paulo, delegado Romeu Tuma Júnior. E, na verdade, nunca houve essa investigação. Essa investigação, se ela foi implementada, ela não chegou a uma conclusão. E era importante que houvesse, não é? Porque o Lula diz, olha, isso é mentira. Se você fizer qualquer tipo de indagação sobre esse fato, eles poderão acusá-lo de estar divulgando um ato falacioso. Por isso a necessidade de uma investigação. Tantas investigações se fez, eles agora querem, inclusive, caçar a anistia de 1979. Logo eles que foram os grandes beneficiários aí, o próprio Lula foi anistiado, nós tivemos aí o Chico Buarque, o Caetano Veloso, Luiz Carlos Prestes, né? Lembram do caso Olga? Olga, aquela senhora que foi entregue para o exército alemão de Hitler nos anos 40, depois que ele próprio, Luiz Carlos Prestes, traiu o seu movimento comunista, foi anistiado pelo regime militar de 1979, em 1979. Jornalista Fernando Gabeira, que está aí para contar a história, é jornalista que durante o governo passado fez críticas contundentes ao Bolsonaro, totalmente livre, né? Mas que hoje sente na pele a dificuldade que é para se criticar o atual governo do senhor Lula da Silva. Não se pode, não é? Não se pode criticar, não se pode fazer oposição, apenas ele e os seus podem fazer e dizer o que bem entendem. E a propósito disso, não sai a reforma ministerial. Né? Todo mundo estava esperando para essa semana, para esse começo de semana, algum alento. Os ministros estão lá em Brasília sem saber o que fazer, sem atividade, sem... Já estamos no mês de abril e foi anunciada uma reforma ministerial. Ele tirou aí algumas pessoas, tirou a ministra da Saúde de maneira pontual, a Casa Civil ele modificou o Ministério da Comunicação, mas vem fazendo a conta-gotas. Não existe uma reforma no governo, consequentemente, o que indica que deve continuar tudo como antes no quartel de Abrantes, ou seja, sem funcionar a contento. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.